Neste vídeo, eu vou falar sobre Bookgram, o objeto literário virtual que eu escolhi para o trabalho final da disciplina. Para ilustrar essas e outras características do Bookgram, eu selecionei 3 perfis literários. Nesse contexto, o Bookgram surge como uma comunidade que media e que, sem dúvidas, incentiva a leitura para um público bem diverso. Apesar de tudo isso, o Bookgram também tem suas contradições, sendo uma delas a relação com os livros clássicos. A fim de mostrar como os Bookstagrammers são uma ponte entre o mercado de livros e os leitores, eu decidi visitar uma livraria da minha região. Diante dessa realidade, muitas pessoas se perguntam qual será o futuro dos livros. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Manuela Nunes e neste vídeo eu vou falar sobre o Bookgram, o objeto literário virtual que eu escolhi para o trabalho final da disciplina. Instagram literário, IG literário, Bookstagram, Bookgram, assim são chamados os perfis da rede social Instagram que falam sobre livros e temas relacionados ao universo literário. Os conteúdos desses perfis envolvem resenhas de livros, dicas literárias, aquisições de leitura, entre outros assuntos que normalmente são apresentados de maneira criativa, até com o uso de termos em inglês e acompanhados de hashtags. As publicações, que podem incluir imagens, vídeos e textos, variam em diferentes formatos, como foto, reels, IGTV e stories, sendo que nesses últimos, os criadores de conteúdo, conhecidos como Bookstagrammers, e seus seguidores conseguem conversar por meio de enquetes, perguntas e brincadeiras, que são interações que facilitam o relacionamento do influencer com seu público. A interação entre esses leitores acontece ainda nos comentários dos posts, que dão a essas pessoas a possibilidade de compartilhar suas impressões e experiências sobre o que está sendo ou não abordado nas publicações. O Bookgram oferece também uma experiência estética aos usuários, evocando vários sentidos, mas especialmente o visual. Tanto através do feed, que com o auxílio de cores, fontes e efeitos, funciona como um tipo de vitrine, que é organizada e decorada para manifestar a identidade daquele leitor e cativar novos seguidores, quanto através de conteúdos como o unboxing e a Bookshop Tour, dos quais falarei mais adiante. De qualquer modo, vale pontuar que a construção desse feed e de seus conteúdos pode atribuir uma personalidade a determinado perfil, a fim de mostrar e reforçar seus diferenciais, que são inclusive mercadológicos. Como defende a professora Gisele Bilgeman no livro Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Odontsfera, temos que pensar além da discussão estética. Isso é fundamental em uma realidade na qual os algoritmos, enquanto o aparato disciplinar de nossa época, ganham eficiência quanto mais os indivíduos respondem às suas normas para se tornarem visíveis. Para ilustrar essas e outras características do Bookgram, eu selecionei 3 perfis literários, colocando a hashtag Bookgram na barra de pesquisa do Instagram e contando com a ajudinha do algoritmo. Minha escolha foi feita levando em consideração os seguintes critérios. As contas deveriam tratar principalmente de assuntos literários, elas deveriam se intitular como Bookstagram ou Bookgram no nome, os perfis deveriam pertencer à categoria microinfluenciador digital, que costuma receber o maior engajamento do público, e por fim, eles deveriam ser administrados por uma pessoa física, de nacionalidade brasileira. A partir disso, eu cheguei a 3 Bookgrams. O primeiro foi o @capítulo 54, criado pela Lúcia e que tem por volta de 78 mil seguidores. O segundo foi o @leituras da Thay, que é administrado pela Tayane e conta com cerca de 69 mil seguidores. E o terceiro e último foi o @onemoreBook1, criado pelas irmãs Camila e Giovanna e que possui mais ou menos 50 mil seguidores. Esses perfis têm diversos pontos em comum, porque, além de todos terem iniciado suas atividades no ano de 2020, os 3 postam indicações e resenhas de livros, tanto internacionais quanto nacionais, que estão dentro dos gêneros romance, fantasia e suspense. Um outro tipo de conteúdo recorrente nas contas selecionadas é o de demonstrações de acontecimentos vividos cotidianamente pelos leitores durante a prática da leitura, especialmente de forma bem-humorada e através do formato Reels. Nesses Bookgrams, também podemos encontrar alguns posts também no formato de vídeo, no quais essas influenciadoras desempacotam livros que compraram ou receberam de editoras
prática que é conhecida como unboxing, e outros em que elas mostram livros que fazem parte de sua estante, que seria um bookshop tour. Apesar dos aspectos em comum que compartilha com os outros perfis, o capítulo 54 se destaca, por exemplo, pelas suas postagens criativas, sendo uma delas as fofocas literárias, nas quais as histórias de certos livros são contadas como se fosse uma fofoca, que foi compartilhada por um aplicativo de mensagens, o que acaba atraindo a atenção do público e favorecendo o engajamento da conta. Já o Leituras da Thay se distingue com posts que dão dicas específicas, sugerindo, por exemplo, aplicativos úteis para leitores, e posts que explicam termos literários, como spin-off e book haul, algo que também gera o interesse dos usuários, sobretudo daqueles que entraram nessa comunidade há pouco tempo e ainda não conhecem muito bem suas expressões. O One More Book 1, por sua vez, se sobressai pelas postagens de resenhas, que costumam ser acompanhadas de algumas informações, como sinopse, classificação indicativa e gatilhos, e de fotografias, em que aparecem o livro e objetos relacionados a ele, mas que chamam a atenção, na verdade, pela edição e pelos efeitos. Fatores que, como sabemos, são essenciais para ganhar curtidas e seguidores nessa rede social. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro em parceria com o Itaú Cultural e disponibilizada pelo site G1, apenas pouco mais da metade dos brasileiros possuem hábito de leitura, o que soma 52% da população. Esse dado, apesar de preocupante, é reflexo da ausência de uma cultura de leitura no país, que muitas vezes é provocada e fortalecida pelo governo, pelas instituições de ensino e pelos próprios cidadãos. Atualmente, com o avanço das tecnologias e da internet, as redes sociais possuem o poder de estimular e, ao mesmo tempo, desestimular o hábito de ler, ao facilitarem o acesso à informação e conhecimento, mas quase sempre para um consumo rápido e superficial. Nesse contexto, que exige uma mudança nas formas de produção, circulação e recepção da literatura, o Bookgram surge como uma comunidade que media e que, sem dúvidas, incentiva a leitura para um público bem diverso, em termos de gênero, faixa etária e classe social. Nos perfis literários, são indicados trabalhos nacionais, principalmente de escritores que começaram a escrever recentemente e que, inclusive, publicam de forma independente, algo que certamente favorece o crescimento e desenvolvimento da nossa literatura. Vários bookgrams recomendam ainda obras com representatividade, que além de terem protagonistas mulheres, negros e com deficiência, tratam de temáticas relevantes, mas por vezes negligenciadas, como machismo, preconceito e desigualdade social. Apesar de tudo isso, o Bookgram também tem suas contradições, sendo uma delas a relação com os livros clássicos, que não aparecem nos perfis, o que provavelmente revela o desinteresse de parte dos influenciadores por esse tipo de literatura. Nós, estudantes de letras, sabemos bem como as obras canônicas ocuparam e ainda ocupam um lugar de privilégio dentro da nossa sociedade, e como essa posição tem sido, felizmente, cada vez mais questionada. Contudo, nós também sabemos a importância dessas obras para a formação de qualquer indivíduo, porque, assim como muitos livros contemporâneos, elas também promovem reflexões sobre a linguagem e sobre temas que fazem parte de nossas vidas. Além dessa questão, que precisa sim ser repensada pelos criadores de conteúdo, em especial porque eles estão desempenhando a função de promover o hábito de ler, um outro aspecto que merece atenção é a relação do Bookgram com o mercado literário. Nos perfis, o consumo literário não se restringe ao ato de ler ou comprar um livro, mas diz respeito à experiência completa, ou seja, ao tocar, ao cheirar, ao sentir, atribuindo à leitura outros sentidos que estão além da visão. Retomando a discussão da professora Gisele Bügelmann, a partir da consolidação do capitalismo e da urbanização no século XIX, ocorre a separação dos sentidos e a autonomia da visão em relação ao corpo. Todavia, com o fim do regime da retina, emerge um novo tempo da imagem, que permite o nascimento de outros modos de produção imagética, os quais corroboram e intensificam o lugar do corpo nesse processo. No caso dos bookgrams, a centralidade que é dada à materialidade do livro, tão evidente nesse ritual de uso e posse, permite o resgate das práticas sensoriais e desperta nos seguidores o desejo de consumo.
Esse é um dos motivos que leva as pessoas a comprarem os livros indicados por esses influencers, cuja opinião pode interferir direto ou indiretamente na confiança para adquirir ou não determinada obra e, por isso, acaba sendo usada por editoras e plataformas de compra. Assim, é possível perceber que os meios não assumem o formato que assumem de forma natural, diferentemente do que postula o teórico da comunicação Marshall McLuhan no livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Eles, na realidade, são configurados por pressões e disputas políticas e financeiras, conforme afirma o sociólogo Raymond Williams no livro Televisão, Tecnologia e Forma Cultural. O Bookgram é, inclusive, parte de um movimento de ressignificação do consumo de livros. Agora o item que garante desde entretenimento e decoração, a identificação e reunião de sujeitos em uma comunidade online. A fim de mostrar como os bookstagrammers são uma ponte entre o mercado de livros e os leitores, através de seu testemunho e avaliação de um produto que se transforma em um argumento de venda usado pela publicidade, eu decidi visitar uma livraria da minha região. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Na livraria Leitura, os livros que estão em destaque, ou seja, logo na entrada da loja, são aqueles indicados por esses perfis, a exemplo de Uma Farsa de Amor na Espanha, Eu e Esse Meu Coração e A Hipótese do Amor. Essa influência dos bookgrams sobre o mercado literário também é perceptível em uma visita ao site da Amazon, pois na categoria das obras mais vendidas no mês também podemos encontrar os livros sugeridos por essas contas. Diante dessa realidade, muitas pessoas se perguntam qual será o futuro dos livros. Será que os livros impressos não vão mais existir? Será que só vamos ler no formato digital? Será que as redes sociais vão continuar intervindo no mercado literário? Na minha opinião, é fundamental entender que o analógico e o digital, longe de se anularem, são complementares, algo que é corroborado pela professora Lúcia Santaella no livro Comunicação Ubíqua, Repercussões na Cultura e na Educação. Isso pode ser visto no próprio Kindle, que apesar das ferramentas que oferece, conserva traços do livro físico, a exemplo de sua lógica sequencial. De acordo com o teórico da mídia Jussi Parikka, no livro O que é a Arqueologia das Mídias, toda mídia abriga em si uma temporalidade complexa e não linear, sendo o livro um bom exemplo disso. Em relação à interferência das redes sociais sobre o mercado de livros, eu particularmente acredito que a tendência é que ela aumente cada vez mais, inclusive dentro do próprio Instagram. Porém, nós precisamos refletir sobre quem está exercendo essa interferência. Resgatando o debate de Raymond Williams, a aparição e o desenvolvimento de qualquer tecnologia promove dilemas, tensões e embates sociais e ideológicos que não podem ser ignorados. O Bookgram não foge a essa regra, sobretudo quando alguns perfis acabam, graças ao algoritmo, sendo mais favorecidos do que outros, que não deixam a busca por bons números corromper seu trabalho de democratização da leitura. Mas, como essa realidade não é tão imutável quanto ela aparenta ser, eu gostaria de compartilhar algumas contas que, embora façam o mesmo ou até mais do que aqueles 3 bookgrams que eu escolhi, têm um baixo alcance e convidar vocês para segui-las. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de cada um de vocês e, por favor, se sintam à vontade para fazer qualquer pergunta ou comentário. Muito obrigada e até a próxima!